Você já parou para pensar em como a sua vida poderia ser diferente se você simplesmente organizasse aquilo que hoje está uma bagunça? Se em vez de acordar todos os dias apagando incêndios, você pudesse abrir os olhos e já saber exatamente qual é o próximo passo? É aqui que começa a verdadeira transformação. E eu quero que você fique até o fim deste vídeo, porque as próximas palavras podem mudar radicalmente a forma como você encara os seus dias. Os estoicos sempre nos ensinaram que não existe liberdade sem disciplina, e não existe paz sem ordem interior. Marco Aurélio dizia que uma alma desordenada reflete em uma vida desordenada. Isso significa que se você quer avançar, precisa parar de viver em meio à bagunça mental, emocional e prática. Precisa começar a alinhar suas prioridades, silenciar o excesso, cortar o que não é essencial e, acima de tudo, assumir a responsabilidade de colocar cada parte da sua vida no devido lugar. Talvez você esteja vivendo um turbilhão agora. Pensamentos confusos, hábitos que drenam sua energia, relacionamentos que te afastam do que realmente importa. Mas a boa notícia é que ninguém nasce organizado. Todos aprendem a se organizar. E esse é um processo que exige mais atitude do que talento. É exatamente isso que o estoicismo nos oferece. Um conjunto de princípios claros para reconstruir a nossa vida a partir de dentro, em silêncio, com firmeza e consistência. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Hoje, eu vou compartilhar com você 7 lições estoicas que vão te obrigar a organizar a sua vida de forma prática, silenciosa e transformadora. São ideias que, se aplicadas, vão te tirar do ciclo de desordem e colocar você no caminho da disciplina e da clareza. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase "Disciplina é liberdade". Quero ver quantos de vocês realmente entendem a força dessa declaração. Agora, vamos juntos para o vídeo. 1. Coloque ordem no que está ao seu alcance primeiro. Organizar a vida pode parecer uma tarefa imensa, quase impossível, mas o estoicismo nos ensina que toda grande mudança começa pelo básico, pelo que está ao nosso alcance imediato. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade nasce quando distinguimos o que depende de nós do que não depende. E essa é a primeira lição. Se você deseja uma vida organizada, não comece tentando controlar o mundo lá fora. Comece colocando ordem no espaço que está diante de você, naquilo que só você pode ajustar. Pense nisso. A sua mesa de trabalho, o quarto em que você dorme, a rotina que você escolhe pela manhã. São pequenos territórios de responsabilidade, mas eles refletem diretamente o estado da sua mente. Quando você abre os olhos e encontra bagunça, confusão e acúmulo, sua mente é influenciada por esse cenário e responde com ansiedade. Quando você enxerga clareza, espaço limpo e ordem, sua mente encontra um reflexo de tranquilidade. A organização externa é apenas o reflexo de um domínio interno que você está cultivando. Os estoicos não se preocupavam com o supérfluo, mas sabiam que a ordem era uma forma de disciplina. Marco Aurélio, mesmo governando um império gigantesco, tinha rituais simples que mantinham sua vida alinhada. Escrever suas reflexões pela manhã, revisar suas ações à noite e não deixar que os compromissos o afastassem do essencial. Esse princípio continua válido hoje. Não é sobre controlar tudo, mas sobre começar controlando algo. Se você quer organizar a sua vida em silêncio, comece pelo óbvio. Estabeleça uma rotina clara de início e fim de dia. Elimine objetos que não servem mais. Faça listas curtas de prioridades em vez de agendas intermináveis. Quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no comando. Essa sensação de comando é o que o estoicismo chama de autodisciplina, a raiz de qualquer transformação real. Não espere motivação mágica. A ordem não vem como inspiração, ela vem da repetição, do hábito. E quando você insiste em manter pequenas áreas da sua vida sob controle, pouco a pouco essa disciplina se espalha para áreas maiores. Relacionamentos, finanças, saúde, decisões profissionais. A vida organizada é construída em camadas, como pedras que se encaixam,
E a primeira pedra é sempre aquela que está nas suas mãos agora. Por isso, se você sente que está perdido, que há caos demais, não tente arrumar tudo de uma vez. Respire, olhe para onde você está e pergunte: qual é a pequena parte da minha vida que eu posso organizar hoje? Essa é a sua primeira vitória silenciosa. 2. Crie regras internas mais fortes que as circunstâncias. Depois de colocar ordem no que está diante de você, surge o segundo passo: criar regras internas tão sólidas que nada do lado de fora consiga bagunçar a sua vida novamente. Os estoicos entendiam que o mundo é instável. Haverá crises, pessoas difíceis, perdas, pressões e distrações. Se você baseia sua organização apenas no ambiente externo, cedo ou tarde, essa ordem desmorona. A verdadeira estabilidade nasce quando você constrói princípios que não mudam, mesmo que tudo ao redor mude. Epicteto lembrava constantemente: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Isso significa que a desordem muitas vezes não está nos acontecimentos, mas na ausência de critérios claros para lidar com eles. Se você não estabelece regras para si mesmo, cada imprevisto é capaz de te jogar para fora do caminho. Mas quando você decide, por exemplo, que nunca vai começar o dia olhando para o celular antes de cumprir uma rotina mínima de silêncio e foco, você estabelece um pilar que não depende do humor do momento. Organizar a vida em silêncio exige exatamente isso: firmeza em princípios pessoais. Talvez você decida que sempre vai gastar os primeiros 30 minutos da manhã em algo produtivo antes de se conectar ao mundo externo. Talvez determine que nunca vai se deitar sem revisar os aprendizados do dia. Ou ainda, que não se permitirá gastar mais tempo discutindo com pessoas que não querem compreender, porque esse tipo de energia é desperdício. Essas são pequenas leis internas, mas que funcionam como muralhas que protegem sua mente contra o caos. Marco Aurélio tinha consciência de que, mesmo como imperador, não poderia controlar os homens, o clima, a guerra ou a política. Mas havia algo que ninguém poderia arrancar dele: sua capacidade de decidir como reagiria. Suas regras internas eram mais fortes que qualquer decreto externo. É esse mesmo espírito que você precisa cultivar. Não viver reagindo às pressões, mas agir a partir de um código pessoal. Ao adotar esse caminho, sua organização deixa de ser dependente do acaso. Você se torna como uma árvore que, mesmo em tempestade, mantém suas raízes firmes no solo. As folhas podem balançar, mas o tronco permanece. A vida silenciosamente organizada é aquela que não se abala com cada vento passageiro. Pergunte a si mesmo: quais são as 3 regras que eu preciso adotar hoje para trazer firmeza à minha rotina? Comece com poucas, mas cumpra-as com rigor. Essa disciplina invisível é o que molda uma vida inquebrável. 3. Aprenda a dizer não em silêncio. Organizar a vida não é apenas sobre arrumar gavetas, criar rotinas ou definir princípios. Existe uma desordem muito mais perigosa. A que vem de fora, quando você aceita convites, compromissos e responsabilidades que não são realmente suas. Grande parte do caos que carregamos não nasce daquilo que escolhemos, mas do que deixamos os outros escolherem por nós. Por isso, uma das lições mais estoicas para organizar a vida é aprender a dizer não, de forma firme, silenciosa e sem explicações longas. Os estoicos entendiam que a vida é curta e que cada minuto desperdiçado é um pedaço de existência que não retorna. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, lembra que não somos de fato pobres em tempo, apenas o usamos mal. E o mau uso geralmente acontece quando cedemos a distrações, obrigações desnecessárias e demandas que não têm relação com aquilo que realmente importa. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado, não porque tem muitas responsabilidades legítimas, mas porque não soube fechar a porta para o excesso. Quantas vezes você já disse sim apenas para evitar conflito? Quantas vezes já aceitou algo que sabia que iria atrapalhar sua disciplina só para agradar alguém? Esse tipo de concessão silenciosa acumula, até que sua vida se torna refém de agendas alheias.
Organizar-se em silêncio exige a coragem de recusar sem precisar justificar. O não estoico não é agressivo, não é ríspido, não busca confronto. Ele é simples, direto e firme. É o não de quem sabe que cada sim tem um preço, a perda de energia, de tempo e de foco. Quando você começa a praticar esse tipo de recusa, percebe que o espaço da sua vida começa a se abrir novamente. Você recupera clareza, respira melhor, sente que está no comando. Ao invés de se justificar longamente, basta responder: não posso nesse momento, ou não faz sentido para mim agora. É uma negativa limpa que não abre brechas para debates. Esse silêncio é, na verdade, uma forma de proteger sua energia. O mundo vai sempre tentar encher a sua vida de compromissos que não são essenciais, mas você não é obrigado a aceitar. A verdadeira organização começa também no campo das escolhas externas. Saber recusar é um ato de disciplina tão importante quanto arrumar a própria casa. Se você deseja viver de forma estoica, comece treinando essa habilidade. Dizer não em silêncio, sem culpa e sem medo. Cada recusa consciente é um espaço conquistado para o que realmente importa. 4. Organize o silêncio antes de organizar o barulho. Muitas pessoas tentam organizar suas vidas começando pelo barulho externo. Os compromissos, a agenda, a casa, os relacionamentos. Mas os estoicos nos lembram de algo mais profundo. Antes de ordenar o que está fora, precisamos aprender a ordenar o silêncio dentro. Porque se a sua mente estiver agitada, nenhuma organização externa será suficiente para trazer paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: refugia-te frequentemente em ti mesmo. Essa frase é um lembrete poderoso de que o primeiro espaço a ser colocado em ordem é o espaço interno, o recanto silencioso onde ninguém pode entrar além de você. Esse lugar não se arruma com planilhas, listas ou horários, mas com prática, disciplina mental e tempo dedicado a ouvir o próprio pensamento. Quantos hoje acordam e já se atiram no barulho? Notificações, redes sociais, conversas sem importância. É como se começassem o dia com a mente invadida antes mesmo de despertar completamente. O resultado é viver disperso, reagindo a estímulos, sem nunca ter clareza do que realmente importa. O estoico faz o oposto. Começa o dia em silêncio, organiza suas ideias, revisa sua postura mental e só depois entra no mundo. Organizar o silêncio significa cultivar momentos de pausa, mesmo em uma rotina agitada. É escolher estar presente consigo mesmo, ainda que por poucos minutos, para avaliar: o que é prioridade hoje? O que realmente merece minha atenção? O que posso ignorar? Essa prática não é fuga, mas alinhamento. É como um comandante que revisa o mapa antes de mandar o exército para o campo de batalha. Sem isso, cada passo vira improviso. Quando você aprende a valorizar o silêncio, descobre que ele não é vazio, mas cheio de direção. Ali, você encontra forças que estavam escondidas no meio do ruído. Ali, você percebe que muitas das suas preocupações eram apenas ecos do barulho externo, não necessidades reais. O silêncio bem cultivado se transforma em bússola, e com ele você organiza não só a mente, mas toda a vida que dela depende. Não espere que o mundo lhe ofereça silêncio. Você precisa conquistá-lo. Feche a porta, desligue a tela, respire fundo e permita que sua mente se acalme. Faça disso uma regra, não um luxo, porque sem essa organização interior, tudo o que você arrumar por fora será frágil e temporário. 5. Estabeleça prioridades claras todos os dias. Uma das maiores causas da desordem na vida não é a falta de capacidade, mas a ausência de prioridades. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não estão organizadas. Fazem muito, mas avançam pouco. Os estoicos entendiam que a disciplina não consiste em fazer mais, e sim em fazer o que é essencial. É por isso que a quinta lição é simples. Todos os dias, estabeleça prioridades claras e siga por elas com determinação. Organizar a vida em silêncio exige que você aprenda a cortar o excesso.
Não é produtivo encher a agenda de tarefas que não mudam nada no longo prazo. Sêneca advertia: a vida é longa o suficiente se a soubermos usar bem. Usar bem significa separar o que é importante do que é apenas urgente e dedicar energia ao que realmente move você em direção ao seu propósito. Aqui está uma prática estoica aplicada. Ao começar o dia, escreva de 3 a 5 tarefas que realmente importam. Não 10, não 20. Apenas o que é essencial. Pergunte-se: se eu fizer apenas isso hoje, terei avançado naquilo que é significativo? Essa pergunta funciona como filtro. Ela elimina distrações e coloca foco no que gera resultado. Não confunda movimento com progresso. Muitas vezes, estamos ocupados respondendo mensagens, lidando com imprevistos ou resolvendo detalhes, mas no fundo apenas nos mantemos ocupados para evitar o desconforto de enfrentar o que realmente exige coragem. Priorizar é ter a coragem de colocar em primeiro lugar o que mais importa, mesmo que seja difícil ou desconfortável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não desperdiçar a vida em futilidades. Para ele, cada decisão era uma escolha entre aquilo que estava alinhado ao dever e aquilo que era mera distração. Esse mesmo critério pode ser aplicado por você. Toda vez que surgir uma nova demanda, pergunte-se se ela serve à sua prioridade principal ou se é apenas ruído. Se for ruído, elimine. A vida organizada não é aquela em que você faz tudo, mas aquela em que você faz o necessário. E o necessário só se revela quando você define prioridades diariamente, em silêncio, sem precisar anunciar nada a ninguém. Faça disso um hábito. Acorde, separe alguns minutos, liste o que realmente importa e depois execute. Essa simplicidade é uma das armas mais poderosas do estoico contra o caos moderno. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 6. Transforme a disciplina em um estilo de vida silencioso. A organização verdadeira não nasce de arranjos temporários, mas da constância. Muitos tentam arrumar a vida em um impulso repentino, movidos pela motivação do momento, mas logo voltam ao mesmo ponto porque não entenderam a essência. Disciplina não é um esforço pontual, é um estilo de vida. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que insistiam tanto em viver de acordo com princípios e não com emoções passageiras. Epicteto dizia que não basta querer ser bom, é preciso praticar o bem todos os dias até que se torne natural. O mesmo vale para a ordem. Você não precisa se esforçar para respirar, porque respirar faz parte da sua vida. Da mesma forma, a organização precisa deixar de ser algo que você tenta fazer e se transformar em parte de quem você é. Como isso acontece? Através da repetição silenciosa de hábitos simples. Quando você cumpre sua rotina mesmo sem vontade, quando guarda cada coisa em seu lugar, quando resiste à tentação de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, você está moldando seu caráter. É nesse silêncio que a disciplina se consolida, não nas palavras, mas nos atos invisíveis. A sociedade atual valoriza o barulho das conquistas, mostrar resultados, postar progressos, exibir mudanças. Mas o estoico caminha no sentido oposto. Ele entende que a verdadeira força está naquilo que não precisa ser anunciado. Organizar a vida em silêncio significa deixar que os frutos falem mais alto do que qualquer promessa. Imagine alguém que decide acordar todos os dias cedo para ler, escrever e planejar o dia. No começo, poucos notam. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, mas com o tempo, essa disciplina silenciosa constrói uma mente clara, um corpo mais forte e uma vida mais estável. E quando os resultados aparecem, não são temporários, são sólidos, porque foram construídos tijolo por tijolo, em silêncio. Marco Aurélio, em suas meditações,
escrevia apenas para si mesmo. Ele não planejava publicar aqueles textos. Eram lembretes íntimos de disciplina. Isso é prova de que a organização não precisa de plateia. Ela precisa apenas de compromisso com a própria consciência. Transformar a disciplina em estilo de vida é, no fundo, um ato de liberdade. Porque quando a ordem se torna parte natural de você, não há esforço constante, apenas fluxo. Sua vida deixa de oscilar entre caos e tentativa de controle e passa a caminhar em equilíbrio contínuo. 7. Organize sua vida em função de um propósito maior. Chegamos à 7ª lição, e talvez a mais poderosa de todas. Não adianta organizar sua vida apenas em torno de tarefas, hábitos e rotinas, se você não tem clareza de onde deseja chegar. A ordem precisa servir a algo. Caso contrário, ela se transforma apenas em uma sequência mecânica. Os estoicos sempre lembravam que uma vida sem propósito é como um navio que navega sem leme. Pode até se manter flutuando, mas está à mercê do vento e das correntes. Sêneca dizia: para quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é favorável. E é exatamente essa a questão. Você pode acordar cedo, manter disciplina, dizer não ao que não importa. Mas se não tiver clareza de propósito, toda essa organização será frágil. O propósito é o que transforma a disciplina em direção, e a direção em progresso real. O estoicismo não pede que você defina sonhos grandiosos e inalcançáveis, mas que escolha princípios sólidos para guiar sua jornada. Pode ser o propósito de se tornar um profissional de excelência, um pai presente, alguém que cultiva sabedoria ou que vive com simplicidade e retidão. O que importa é que sua organização diária esteja alinhada a algo que dê sentido ao esforço. Organizar a vida em silêncio com base em propósito significa que cada escolha, por menor que seja, é guiada por uma visão de futuro. Não é apenas levantar cedo, mas levantar cedo porque esse hábito te aproxima da pessoa que você deseja ser. Não é apenas guardar dinheiro, mas economizar, porque isso sustenta sua independência e liberdade. Não é apenas dizer não às distrações, mas rejeitá-las porque elas roubam tempo do que é realmente essencial. Esse alinhamento traz força em momentos de cansaço. Quando a disciplina pesa, quando o silêncio parece solitário, é o propósito que sustenta. É ele que mostra que cada pequena organização de hoje é um investimento no amanhã. Pense agora. Qual é o porto para onde você está navegando? Se a resposta não for clara, talvez esteja na hora de parar, refletir e decidir. Porque organizar sem propósito é como arrumar uma casa vazia. A ordem só faz sentido quando existe vida, e a vida só encontra direção quando existe algo maior que a sustente. A verdadeira lição estoica é esta: discipline o presente, mas sempre com os olhos fixos no futuro que deseja construir. Organizar a sua vida em silêncio, como vimos até aqui, não é sobre seguir regras rígidas ou viver como um robô, mas sim sobre recuperar o comando que tantas vezes deixamos escapar para distrações, pressões externas e escolhas mal direcionadas. Cada uma dessas lições não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para que você viva com mais clareza, mais força e mais liberdade. E a beleza desse processo é que ninguém precisa saber o que você está fazendo. Os resultados vão falar por você. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar a colocar ordem na própria vida. E se você ficou comigo até aqui, comente aí embaixo: eu fiquei até o final. Quero ver quantos de vocês realmente estão comprometidos em transformar disciplina em liberdade. Espero você no próximo vídeo. Até breve. Você já parou para pensar em como a sua vida poderia ser diferente se você simplesmente organizasse aquilo que hoje está uma bagunça? Se em vez de acordar todos os dias apagando incêndios, você pudesse abrir os olhos e já saber exatamente qual é o próximo passo? É aqui que começa a verdadeira transformação. E eu quero que você fique até o fim deste vídeo, porque as próximas palavras podem mudar radicalmente a forma como você encara os seus dias. Os estoicos sempre nos ensinaram que não existe liberdade sem disciplina,
E não existe paz sem ordem interior. Marco Aurélio dizia que uma alma desordenada reflete em uma vida desordenada. Isso significa que se você quer avançar, precisa parar de viver em meio à bagunça mental, emocional e prática. Precisa começar a alinhar suas prioridades, silenciar o excesso, cortar o que não é essencial e, acima de tudo, assumir a responsabilidade de colocar cada parte da sua vida no devido lugar. Talvez você esteja vivendo um turbilhão agora. Pensamentos confusos, hábitos que drenam sua energia, relacionamentos que te afastam do que realmente importa. Mas a boa notícia é que ninguém nasce organizado. Todos aprendem a se organizar. E esse é um processo que exige mais atitude do que talento. É exatamente isso que o estoicismo nos oferece. Um conjunto de princípios claros para reconstruir a nossa vida a partir de dentro, em silêncio, com firmeza e consistência. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Hoje, eu vou compartilhar com você 7 lições estoicas que vão te obrigar a organizar a sua vida de forma prática, silenciosa e transformadora. São ideias que, se aplicadas, vão te tirar do ciclo de desordem e colocar você no caminho da disciplina e da clareza. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase "Disciplina é liberdade". Quero ver quantos de vocês realmente entendem a força dessa declaração. Agora, vamos juntos para o vídeo. 1. Coloque ordem no que está ao seu alcance primeiro. Organizar a vida pode parecer uma tarefa imensa, quase impossível, mas o estoicismo nos ensina que toda grande mudança começa pelo básico, pelo que está ao nosso alcance imediato. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade nasce quando distinguimos o que depende de nós do que não depende. E essa é a primeira lição. Se você deseja uma vida organizada, não comece tentando controlar o mundo lá fora. Comece colocando ordem no espaço que está diante de você, naquilo que só você pode ajustar. Pense nisso. A sua mesa de trabalho, o quarto em que você dorme, a rotina que você escolhe pela manhã. São pequenos territórios de responsabilidade, mas eles refletem diretamente o estado da sua mente. Quando você abre os olhos e encontra bagunça, confusão e acúmulo, sua mente é influenciada por esse cenário e responde com ansiedade. Quando você enxerga clareza, espaço limpo e ordem, sua mente encontra um reflexo de tranquilidade. A organização externa é apenas o reflexo de um domínio interno que você está cultivando. Os estoicos não se preocupavam com o supérfluo, mas sabiam que a ordem era uma forma de disciplina. Marco Aurélio, mesmo governando um império gigantesco, tinha rituais simples que mantinham sua vida alinhada. Escrever suas reflexões pela manhã, revisar suas ações à noite e não deixar que os compromissos o afastassem do essencial. Esse princípio continua válido hoje. Não é sobre controlar tudo, mas sobre começar controlando algo. Se você quer organizar a sua vida em silêncio, comece pelo óbvio. Estabeleça uma rotina clara de início e fim de dia. Elimine objetos que não servem mais. Faça listas curtas de prioridades em vez de agendas intermináveis. Quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no comando. Essa sensação de comando é o que o estoicismo chama de autodisciplina, a raiz de qualquer transformação real. Não espere motivação mágica. A ordem não vem como inspiração, ela vem da repetição, do hábito. E quando você insiste em manter pequenas áreas da sua vida sob controle, pouco a pouco essa disciplina se espalha para áreas maiores. Relacionamentos, finanças, saúde, decisões profissionais. A vida organizada é construída em camadas, como pedras que se encaixam, e a primeira pedra é sempre aquela que está nas suas mãos agora. Por isso, se você sente que está perdido, que há caos demais, não tente arrumar tudo de uma vez. Respire, olhe para onde você está e pergunte: qual é a pequena parte da minha vida que eu posso organizar hoje? Essa é a sua primeira vitória silenciosa. 2. Crie regras internas mais fortes que as circunstâncias. Depois de colocar ordem no que está diante de você, surge o segundo passo: criar regras internas tão sólidas
que nada do lado de fora consiga bagunçar a sua vida novamente. Os estoicos entendiam que o mundo é instável. Haverá crises, pessoas difíceis, perdas, pressões e distrações. Se você baseia sua organização apenas no ambiente externo, cedo ou tarde, essa ordem desmorona. A verdadeira estabilidade nasce quando você constrói princípios que não mudam, mesmo que tudo ao redor mude. Epicteto lembrava constantemente: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Isso significa que a desordem muitas vezes não está nos acontecimentos, mas na ausência de critérios claros para lidar com eles. Se você não estabelece regras para si mesmo, cada imprevisto é capaz de te jogar para fora do caminho. Mas quando você decide, por exemplo, que nunca vai começar o dia olhando para o celular antes de cumprir uma rotina mínima de silêncio e foco, você estabelece um pilar que não depende do humor do momento. Organizar a vida em silêncio exige exatamente isso: firmeza em princípios pessoais. Talvez você decida que sempre vai gastar os primeiros 30 minutos da manhã em algo produtivo antes de se conectar ao mundo externo. Talvez determine que nunca vai se deitar sem revisar os aprendizados do dia. Ou ainda, que não se permitirá gastar mais tempo discutindo com pessoas que não querem compreender, porque esse tipo de energia é desperdício. Essas são pequenas leis internas, mas que funcionam como muralhas que protegem sua mente contra o caos. Marco Aurélio tinha consciência de que, mesmo como imperador, não poderia controlar os homens, o clima, a guerra ou a política. Mas havia algo que ninguém poderia arrancar dele: sua capacidade de decidir como reagiria. Suas regras internas eram mais fortes que qualquer decreto externo. É esse mesmo espírito que você precisa cultivar. Não viver reagindo às pressões, mas agir a partir de um código pessoal. Ao adotar esse caminho, sua organização deixa de ser dependente do acaso. Você se torna como uma árvore que, mesmo em tempestade, mantém suas raízes firmes no solo. As folhas podem balançar, mas o tronco permanece. A vida silenciosamente organizada é aquela que não se abala com cada vento passageiro. Pergunte a si mesmo: quais são as 3 regras que eu preciso adotar hoje para trazer firmeza à minha rotina? Comece com poucas, mas cumpra-as com rigor. Essa disciplina invisível é o que molda uma vida inquebrável. 3. Aprenda a dizer não em silêncio. Organizar a vida não é apenas sobre arrumar gavetas, criar rotinas ou definir princípios. Existe uma desordem muito mais perigosa. A que vem de fora, quando você aceita convites, compromissos e responsabilidades que não são realmente suas. Grande parte do caos que carregamos não nasce daquilo que escolhemos, mas do que deixamos os outros escolherem por nós. Por isso, uma das lições mais estoicas para organizar a vida é aprender a dizer não, de forma firme, silenciosa e sem explicações longas. Os estoicos entendiam que a vida é curta e que cada minuto desperdiçado é um pedaço de existência que não retorna. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, lembra que não somos de fato pobres em tempo, apenas o usamos mal. E o mau uso geralmente acontece quando cedemos a distrações, obrigações desnecessárias e demandas que não têm relação com aquilo que realmente importa. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado, não porque tem muitas responsabilidades legítimas, mas porque não soube fechar a porta para o excesso. Quantas vezes você já disse sim apenas para evitar conflito? Quantas vezes já aceitou algo que sabia que iria atrapalhar sua disciplina só para agradar alguém? Esse tipo de concessão silenciosa acumula, até que sua vida se torna refém de agendas alheias. Organizar-se em silêncio exige a coragem de recusar sem precisar justificar. O não estoico não é agressivo, não é ríspido, não busca confronto. Ele é simples, direto e firme. É o não de quem sabe que cada sim tem um preço, a perda de energia, de tempo e de foco. Quando você começa a praticar esse tipo de recusa, percebe que o espaço da sua vida começa a se abrir novamente. Você recupera clareza, respira melhor, sente que está no comando.
Ao invés de se justificar longamente, basta responder: não posso nesse momento, ou não faz sentido para mim agora. É uma negativa limpa que não abre brechas para debates. Esse silêncio é, na verdade, uma forma de proteger sua energia. O mundo vai sempre tentar encher a sua vida de compromissos que não são essenciais, mas você não é obrigado a aceitar. A verdadeira organização começa também no campo das escolhas externas. Saber recusar é um ato de disciplina tão importante quanto arrumar a própria casa. Se você deseja viver de forma estoica, comece treinando essa habilidade. Dizer não em silêncio, sem culpa e sem medo. Cada recusa consciente é um espaço conquistado para o que realmente importa. 4. Organize o silêncio antes de organizar o barulho. Muitas pessoas tentam organizar suas vidas começando pelo barulho externo. Os compromissos, a agenda, a casa, os relacionamentos. Mas os estoicos nos lembram de algo mais profundo. Antes de ordenar o que está fora, precisamos aprender a ordenar o silêncio dentro. Porque se a sua mente estiver agitada, nenhuma organização externa será suficiente para trazer paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: refugia-te frequentemente em ti mesmo. Essa frase é um lembrete poderoso de que o primeiro espaço a ser colocado em ordem é o espaço interno, o recanto silencioso onde ninguém pode entrar além de você. Esse lugar não se arruma com planilhas, listas ou horários, mas com prática, disciplina mental e tempo dedicado a ouvir o próprio pensamento. Quantos hoje acordam e já se atiram no barulho? Notificações, redes sociais, conversas sem importância. É como se começassem o dia com a mente invadida antes mesmo de despertar completamente. O resultado é viver disperso, reagindo a estímulos, sem nunca ter clareza do que realmente importa. O estoico faz o oposto. Começa o dia em silêncio, organiza suas ideias, revisa sua postura mental e só depois entra no mundo. Organizar o silêncio significa cultivar momentos de pausa, mesmo em uma rotina agitada. É escolher estar presente consigo mesmo, ainda que por poucos minutos, para avaliar: o que é prioridade hoje? O que realmente merece minha atenção? O que posso ignorar? Essa prática não é fuga, mas alinhamento. É como um comandante que revisa o mapa antes de mandar o exército para o campo de batalha. Sem isso, cada passo vira improviso. Quando você aprende a valorizar o silêncio, descobre que ele não é vazio, mas cheio de direção. Ali, você encontra forças que estavam escondidas no meio do ruído. Ali, você percebe que muitas das suas preocupações eram apenas ecos do barulho externo, não necessidades reais. O silêncio bem cultivado se transforma em bússola, e com ele você organiza não só a mente, mas toda a vida que dela depende. Não espere que o mundo lhe ofereça silêncio. Você precisa conquistá-lo. Feche a porta, desligue a tela, respire fundo e permita que sua mente se acalme. Faça disso uma regra, não um luxo, porque sem essa organização interior, tudo o que você arrumar por fora será frágil e temporário. 5. Estabeleça prioridades claras todos os dias. Uma das maiores causas da desordem na vida não é a falta de capacidade, mas a ausência de prioridades. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não estão organizadas. Fazem muito, mas avançam pouco. Os estoicos entendiam que a disciplina não consiste em fazer mais, e sim em fazer o que é essencial. É por isso que a quinta lição é simples. Todos os dias, estabeleça prioridades claras e siga por elas com determinação. Organizar a vida em silêncio exige que você aprenda a cortar o excesso. Não é produtivo encher a agenda de tarefas que não mudam nada no longo prazo. Sêneca advertia: a vida é longa o suficiente se a soubermos usar bem. Usar bem significa separar o que é importante do que é apenas urgente e dedicar energia ao que realmente move você em direção ao seu propósito. Aqui está uma prática estoica aplicada. Ao começar o dia, escreva de 3 a 5 tarefas que realmente importam. Não 10, não 20. Apenas o que é essencial. Pergunte-se:
Se eu fizer apenas isso hoje, terei avançado naquilo que é significativo? Essa pergunta funciona como filtro. Ela elimina distrações e coloca foco no que gera resultado. Não confunda movimento com progresso. Muitas vezes, estamos ocupados respondendo mensagens, lidando com imprevistos ou resolvendo detalhes, mas no fundo apenas nos mantemos ocupados para evitar o desconforto de enfrentar o que realmente exige coragem. Priorizar é ter a coragem de colocar em primeiro lugar o que mais importa, mesmo que seja difícil ou desconfortável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não desperdiçar a vida em futilidades. Para ele, cada decisão era uma escolha entre aquilo que estava alinhado ao dever e aquilo que era mera distração. Esse mesmo critério pode ser aplicado por você. Toda vez que surgir uma nova demanda, pergunte-se se ela serve à sua prioridade principal ou se é apenas ruído. Se for ruído, elimine. A vida organizada não é aquela em que você faz tudo, mas aquela em que você faz o necessário. E o necessário só se revela quando você define prioridades diariamente, em silêncio, sem precisar anunciar nada a ninguém. Faça disso um hábito. Acorde, separe alguns minutos, liste o que realmente importa e depois execute. Essa simplicidade é uma das armas mais poderosas do estoico contra o caos moderno. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 6. Transforme a disciplina em um estilo de vida silencioso. A organização verdadeira não nasce de arranjos temporários, mas da constância. Muitos tentam arrumar a vida em um impulso repentino, movidos pela motivação do momento, mas logo voltam ao mesmo ponto porque não entenderam a essência. Disciplina não é um esforço pontual, é um estilo de vida. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que insistiam tanto em viver de acordo com princípios e não com emoções passageiras. Epicteto dizia que não basta querer ser bom, é preciso praticar o bem todos os dias até que se torne natural. O mesmo vale para a ordem. Você não precisa se esforçar para respirar, porque respirar faz parte da sua vida. Da mesma forma, a organização precisa deixar de ser algo que você tenta fazer e se transformar em parte de quem você é. Como isso acontece? Através da repetição silenciosa de hábitos simples. Quando você cumpre sua rotina mesmo sem vontade, quando guarda cada coisa em seu lugar, quando resiste à tentação de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, você está moldando seu caráter. É nesse silêncio que a disciplina se consolida, não nas palavras, mas nos atos invisíveis. A sociedade atual valoriza o barulho das conquistas, mostrar resultados, postar progressos, exibir mudanças. Mas o estoico caminha no sentido oposto. Ele entende que a verdadeira força está naquilo que não precisa ser anunciado. Organizar a vida em silêncio significa deixar que os frutos falem mais alto do que qualquer promessa. Imagine alguém que decide acordar todos os dias cedo para ler, escrever e planejar o dia. No começo, poucos notam. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, mas com o tempo, essa disciplina silenciosa constrói uma mente clara, um corpo mais forte e uma vida mais estável. E quando os resultados aparecem, não são temporários, são sólidos, porque foram construídos tijolo por tijolo, em silêncio. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia apenas para si mesmo. Ele não planejava publicar aqueles textos, eram lembretes íntimos de disciplina. Isso é prova de que a organização não precisa de plateia. Ela precisa apenas de compromisso com a própria consciência. Transformar a disciplina em estilo de vida é, no fundo, um ato de liberdade. Porque quando a ordem se torna parte natural de você, não há esforço constante, apenas fluxo. Sua vida deixa de oscilar entre caos e tentativa de controle e passa a caminhar em equilíbrio contínuo. 7.
Organize sua vida em função de um propósito maior. Chegamos à 7ª lição, e talvez a mais poderosa de todas. Não adianta organizar sua vida apenas em torno de tarefas, hábitos e rotinas, se você não tem clareza de onde deseja chegar. A ordem precisa servir a algo. Caso contrário, ela se transforma apenas em uma sequência mecânica. Os estoicos sempre lembravam que uma vida sem propósito é como um navio que navega sem leme. Pode até se manter flutuando, mas está à mercê do vento e das correntes. Sêneca dizia: para quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é favorável. E é exatamente essa a questão. Você pode acordar cedo, manter disciplina, dizer não ao que não importa. Mas se não tiver clareza de propósito, toda essa organização será frágil. O propósito é o que transforma a disciplina em direção, e a direção em progresso real. O estoicismo não pede que você defina sonhos grandiosos e inalcançáveis, mas que escolha princípios sólidos para guiar sua jornada. Pode ser o propósito de se tornar um profissional de excelência, um pai presente, alguém que cultiva sabedoria ou que vive com simplicidade e retidão. O que importa é que sua organização diária esteja alinhada a algo que dê sentido ao esforço. Organizar a vida em silêncio com base em propósito significa que cada escolha, por menor que seja, é guiada por uma visão de futuro. Não é apenas levantar cedo, mas levantar cedo porque esse hábito te aproxima da pessoa que você deseja ser. Não é apenas guardar dinheiro, mas economizar, porque isso sustenta sua independência e liberdade. Não é apenas dizer não às distrações, mas rejeitá-las porque elas roubam tempo do que é realmente essencial. Esse alinhamento traz força em momentos de cansaço. Quando a disciplina pesa, quando o silêncio parece solitário, é o propósito que sustenta. É ele que mostra que cada pequena organização de hoje é um investimento no amanhã. Pense agora. Qual é o porto para onde você está navegando? Se a resposta não for clara, talvez esteja na hora de parar, refletir e decidir. Porque organizar sem propósito é como arrumar uma casa vazia. A ordem só faz sentido quando existe vida, e a vida só encontra direção quando existe algo maior que a sustente. A verdadeira lição estoica é esta: discipline o presente, mas sempre com os olhos fixos no futuro que deseja construir. Organizar a sua vida em silêncio, como vimos até aqui, não é sobre seguir regras rígidas ou viver como um robô, mas sim sobre recuperar o comando que tantas vezes deixamos escapar para distrações, pressões externas e escolhas mal direcionadas. Cada uma dessas lições não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para que você viva com mais clareza, mais força e mais liberdade. E a beleza desse processo é que ninguém precisa saber o que você está fazendo. Os resultados vão falar por você. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar a colocar ordem na própria vida. E se você ficou comigo até aqui, comente aí embaixo: eu fiquei até o final. Quero ver quantos de vocês realmente estão comprometidos em transformar disciplina em liberdade. Espero você no próximo vídeo. Até breve. Você já parou para pensar em como a sua vida poderia ser diferente se você simplesmente organizasse aquilo que hoje está uma bagunça? Se em vez de acordar todos os dias apagando incêndios, você pudesse abrir os olhos e já saber exatamente qual é o próximo passo? É aqui que começa a verdadeira transformação. E eu quero que você fique até o fim deste vídeo, porque as próximas palavras podem mudar radicalmente a forma como você encara os seus dias. Os estoicos sempre nos ensinaram que não existe liberdade sem disciplina, e não existe paz sem ordem interior. Marco Aurélio dizia que uma alma desordenada reflete em uma vida desordenada. Isso significa que se você quer avançar, precisa parar de viver em meio à bagunça mental, emocional e prática. Precisa começar a alinhar suas prioridades, silenciar o excesso, cortar o que não é essencial e, acima de tudo, assumir a responsabilidade de colocar cada parte da sua vida no devido lugar.
Talvez você esteja vivendo um turbilhão agora. Pensamentos confusos, hábitos que drenam sua energia, relacionamentos que te afastam do que realmente importa. Mas a boa notícia é que ninguém nasce organizado. Todos aprendem a se organizar. E esse é um processo que exige mais atitude do que talento. É exatamente isso que o estoicismo nos oferece. Um conjunto de princípios claros para reconstruir a nossa vida a partir de dentro, em silêncio, com firmeza e consistência. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Hoje, eu vou compartilhar com você 7 lições estoicas que vão te obrigar a organizar a sua vida de forma prática, silenciosa e transformadora. São ideias que, se aplicadas, vão te tirar do ciclo de desordem e colocar você no caminho da disciplina e da clareza. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase "Disciplina é liberdade". Quero ver quantos de vocês realmente entendem a força dessa declaração. Agora, vamos juntos para o vídeo. 1. Coloque ordem no que está ao seu alcance primeiro. Organizar a vida pode parecer uma tarefa imensa, quase impossível, mas o estoicismo nos ensina que toda grande mudança começa pelo básico, pelo que está ao nosso alcance imediato. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade nasce quando distinguimos o que depende de nós do que não depende. E essa é a primeira lição. Se você deseja uma vida organizada, não comece tentando controlar o mundo lá fora. Comece colocando ordem no espaço que está diante de você, naquilo que só você pode ajustar. Pense nisso. A sua mesa de trabalho, o quarto em que você dorme, a rotina que você escolhe pela manhã. São pequenos territórios de responsabilidade, mas eles refletem diretamente o estado da sua mente. Quando você abre os olhos e encontra bagunça, confusão e acúmulo, sua mente é influenciada por esse cenário e responde com ansiedade. Quando você enxerga clareza, espaço limpo e ordem, sua mente encontra um reflexo de tranquilidade. A organização externa é apenas o reflexo de um domínio interno que você está cultivando. Os estoicos não se preocupavam com o supérfluo, mas sabiam que a ordem era uma forma de disciplina. Marco Aurélio, mesmo governando um império gigantesco, tinha rituais simples que mantinham sua vida alinhada. Escrever suas reflexões pela manhã, revisar suas ações à noite e não deixar que os compromissos o afastassem do essencial. Esse princípio continua válido hoje. Não é sobre controlar tudo, mas sobre começar controlando algo. Se você quer organizar a sua vida em silêncio, comece pelo óbvio. Estabeleça uma rotina clara de início e fim de dia. Elimine objetos que não servem mais. Faça listas curtas de prioridades em vez de agendas intermináveis. Quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no comando. Essa sensação de comando é o que o estoicismo chama de autodisciplina, a raiz de qualquer transformação real. Não espere motivação mágica. A ordem não vem como inspiração, ela vem da repetição, do hábito. E quando você insiste em manter pequenas áreas da sua vida sob controle, pouco a pouco essa disciplina se espalha para áreas maiores. Relacionamentos, finanças, saúde, decisões profissionais. A vida organizada é construída em camadas, como pedras que se encaixam, e a primeira pedra é sempre aquela que está nas suas mãos agora. Por isso, se você sente que está perdido, que há caos demais, não tente arrumar tudo de uma vez. Respire, olhe para onde você está e pergunte: qual é a pequena parte da minha vida que eu posso organizar hoje? Essa é a sua primeira vitória silenciosa. 2. Crie regras internas mais fortes que as circunstâncias. Depois de colocar ordem no que está diante de você, surge o segundo passo: criar regras internas tão sólidas que nada do lado de fora consiga bagunçar a sua vida novamente. Os estoicos entendiam que o mundo é instável. Haverá crises, pessoas difíceis, perdas, pressões e distrações. Se você baseia sua organização apenas no ambiente externo, cedo ou tarde, essa ordem desmorona. A verdadeira estabilidade nasce quando você constrói princípios que não mudam, mesmo que tudo ao redor mude. Epicteto lembrava constantemente: não são as coisas que nos perturbam,
mas a forma como as interpretamos. Isso significa que a desordem muitas vezes não está nos acontecimentos, mas na ausência de critérios claros para lidar com eles. Se você não estabelece regras para si mesmo, cada imprevisto é capaz de te jogar para fora do caminho. Mas quando você decide, por exemplo, que nunca vai começar o dia olhando para o celular antes de cumprir uma rotina mínima de silêncio e foco, você estabelece um pilar que não depende do humor do momento. Organizar a vida em silêncio exige exatamente isso, firmeza em princípios pessoais. Talvez você decida que sempre vai gastar os primeiros 30 minutos da manhã em algo produtivo antes de se conectar ao mundo externo. Talvez determine que nunca vai se deitar sem revisar os aprendizados do dia. Ou ainda, que não se permitirá gastar mais tempo discutindo com pessoas que não querem compreender, porque esse tipo de energia é desperdício. Essas são pequenas leis internas, mas que funcionam como muralhas que protegem sua mente contra o caos. Marco Aurélio tinha consciência de que, mesmo como imperador, não poderia controlar os homens, o clima, a guerra ou a política. Mas havia algo que ninguém poderia arrancar dele: sua capacidade de decidir como reagiria. Suas regras internas eram mais fortes que qualquer decreto externo. É esse mesmo espírito que você precisa cultivar. Não viver reagindo às pressões, mas agir a partir de um código pessoal. Ao adotar esse caminho, sua organização deixa de ser dependente do acaso. Você se torna como uma árvore que, mesmo em tempestade, mantém suas raízes firmes no solo. As folhas podem balançar, mas o tronco permanece. A vida silenciosamente organizada é aquela que não se abala com cada vento passageiro. Pergunte a si mesmo: quais são as 3 regras que eu preciso adotar hoje para trazer firmeza à minha rotina? Comece com poucas, mas cumpra-as com rigor. Essa disciplina invisível é o que molda uma vida inquebrável. 3. Aprenda a dizer não em silêncio. Organizar a vida não é apenas sobre arrumar gavetas, criar rotinas ou definir princípios. Existe uma desordem muito mais perigosa. A que vem de fora, quando você aceita convites, compromissos e responsabilidades que não são realmente suas. Grande parte do caos que carregamos não nasce daquilo que escolhemos, mas do que deixamos os outros escolherem por nós. Por isso, uma das lições mais estoicas para organizar a vida é aprender a dizer não, de forma firme, silenciosa e sem explicações longas. Os estoicos entendiam que a vida é curta e que cada minuto desperdiçado é um pedaço de existência que não retorna. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, lembra que não somos de fato pobres em tempo, apenas o usamos mal. E o mau uso geralmente acontece quando cedemos a distrações, obrigações desnecessárias e demandas que não têm relação com aquilo que realmente importa. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado, não porque tem muitas responsabilidades legítimas, mas porque não soube fechar a porta para o excesso. Quantas vezes você já disse sim apenas para evitar conflito? Quantas vezes já aceitou algo que sabia que iria atrapalhar sua disciplina só para agradar alguém? Esse tipo de concessão silenciosa acumula, até que sua vida se torna refém de agendas alheias. Organizar-se em silêncio exige a coragem de recusar sem precisar justificar. O não estoico não é agressivo, não é ríspido, não busca confronto. Ele é simples, direto e firme. É o não de quem sabe que cada sim tem um preço, a perda de energia, de tempo e de foco. Quando você começa a praticar esse tipo de recusa, percebe que o espaço da sua vida começa a se abrir novamente. Você recupera clareza, respira melhor, sente que está no comando. Ao invés de se justificar longamente, basta responder: não posso nesse momento, ou não faz sentido para mim agora. É uma negativa limpa que não abre brechas para debates. Esse silêncio é, na verdade, uma forma de proteger sua energia. O mundo vai sempre tentar encher a sua vida de compromissos que não são essenciais, mas você não é obrigado a aceitar. A verdadeira organização começa também no campo das escolhas externas. Saber recusar
É um ato de disciplina tão importante quanto arrumar a própria casa. Se você deseja viver de forma estoica, comece treinando essa habilidade. Dizer não em silêncio, sem culpa e sem medo. Cada recusa consciente é um espaço conquistado para o que realmente importa. 4. Organize o silêncio antes de organizar o barulho. Muitas pessoas tentam organizar suas vidas começando pelo barulho externo. Os compromissos, a agenda, a casa, os relacionamentos. Mas os estoicos nos lembram de algo mais profundo. Antes de ordenar o que está fora, precisamos aprender a ordenar o silêncio dentro. Porque se a sua mente estiver agitada, nenhuma organização externa será suficiente para trazer paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: refugia-te frequentemente em ti mesmo. Essa frase é um lembrete poderoso de que o primeiro espaço a ser colocado em ordem é o espaço interno, o recanto silencioso onde ninguém pode entrar além de você. Esse lugar não se arruma com planilhas, listas ou horários, mas com prática, disciplina mental e tempo dedicado a ouvir o próprio pensamento. Quantos hoje acordam e já se atiram no barulho? Notificações, redes sociais, conversas sem importância. É como se começassem o dia com a mente invadida antes mesmo de despertar completamente. O resultado é viver disperso, reagindo a estímulos sem nunca ter clareza do que realmente importa. O estoico faz o oposto. Começa o dia em silêncio, organiza suas ideias, revisa sua postura mental e só depois entra no mundo. Organizar o silêncio significa cultivar momentos de pausa, mesmo em uma rotina agitada. É escolher estar presente consigo mesmo, ainda que por poucos minutos, para avaliar. O que é prioridade hoje? O que realmente merece minha atenção? O que posso ignorar? Essa prática não é fuga, mas alinhamento. É como um comandante que revisa o mapa antes de mandar o exército para o campo de batalha. Sem isso, cada passo vira improviso. Quando você aprende a valorizar o silêncio, descobre que ele não é vazio, mas cheio de direção. Ali, você encontra forças que estavam escondidas no meio do ruído. Ali, você percebe que muitas das suas preocupações eram apenas ecos do barulho externo, não necessidades reais. O silêncio bem cultivado se transforma em bússola, e com ele você organiza não só a mente, mas toda a vida que dela depende. Não espere que o mundo lhe ofereça silêncio. Você precisa conquistá-lo. Feche a porta, desligue a tela, respire fundo e permita que sua mente se acalme. Faça disso uma regra, não um luxo, porque sem essa organização interior, tudo o que você arrumar por fora será frágil e temporário. 5. Estabeleça prioridades claras todos os dias. Uma das maiores causas da desordem na vida não é a falta de capacidade, mas a ausência de prioridades. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não estão organizadas. Fazem muito, mas avançam pouco. Os estoicos entendiam que a disciplina não consiste em fazer mais, e sim em fazer o que é essencial. É por isso que a quinta lição é simples. Todos os dias, estabeleça prioridades claras e siga por elas com determinação. Organizar a vida em silêncio exige que você aprenda a cortar o excesso. Não é produtivo encher a agenda de tarefas que não mudam nada no longo prazo. Sêneca advertia: a vida é longa o suficiente se a soubermos usar bem. Usar bem significa separar o que é importante do que é apenas urgente e dedicar energia ao que realmente move você em direção ao seu propósito. Aqui está uma prática estoica aplicada. Ao começar o dia, escreva de 3 a 5 tarefas que realmente importam. Não 10, não 20. Apenas o que é essencial. Pergunte-se: se eu fizer apenas isso hoje, terei avançado naquilo que é significativo? Essa pergunta funciona como filtro. Ela elimina distrações e coloca foco no que gera resultado. Não confunda movimento com progresso. Muitas vezes, estamos ocupados respondendo mensagens, lidando com imprevistos ou resolvendo detalhes, mas no fundo apenas nos mantemos ocupados para evitar o desconforto de enfrentar o que realmente exige coragem. Priorizar
é ter a coragem de colocar em primeiro lugar o que mais importa, mesmo que seja difícil ou desconfortável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não desperdiçar a vida em futilidades. Para ele, cada decisão era uma escolha entre aquilo que estava alinhado ao dever e aquilo que era mera distração. Esse mesmo critério pode ser aplicado por você. Toda vez que surgir uma nova demanda, pergunte-se se ela serve à sua prioridade principal ou se é apenas ruído. Se for ruído, elimine. A vida organizada não é aquela em que você faz tudo, mas aquela em que você faz o necessário. E o necessário só se revela quando você define prioridades diariamente, em silêncio, sem precisar anunciar nada a ninguém. Faça disso um hábito. Acorde, separe alguns minutos, liste o que realmente importa e depois execute. Essa simplicidade é uma das armas mais poderosas do estoico contra o caos moderno. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 6. Transforme a disciplina em um estilo de vida silencioso. A organização verdadeira não nasce de arranjos temporários, mas da constância. Muitos tentam arrumar a vida em um impulso repentino, movidos pela motivação do momento, mas logo voltam ao mesmo ponto porque não entenderam a essência. Disciplina não é um esforço pontual, é um estilo de vida. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que insistiam tanto em viver de acordo com princípios e não com emoções passageiras. Epicteto dizia que não basta querer ser bom, é preciso praticar o bem todos os dias até que se torne natural. O mesmo vale para a ordem. Você não precisa se esforçar para respirar, porque respirar faz parte da sua vida. Da mesma forma, a organização precisa deixar de ser algo que você tenta fazer e se transformar em parte de quem você é. Como isso acontece? Através da repetição silenciosa de hábitos simples. Quando você cumpre sua rotina mesmo sem vontade, quando guarda cada coisa em seu lugar, quando resiste à tentação de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, você está moldando seu caráter. É nesse silêncio que a disciplina se consolida, não nas palavras, mas nos atos invisíveis. A sociedade atual valoriza o barulho das conquistas, mostrar resultados, postar progressos, exibir mudanças. Mas o estoico caminha no sentido oposto. Ele entende que a verdadeira força está naquilo que não precisa ser anunciado. Organizar a vida em silêncio significa deixar que os frutos falem mais alto do que qualquer promessa. Imagine alguém que decide acordar todos os dias cedo para ler, escrever e planejar o dia. No começo, poucos notam. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, mas com o tempo, essa disciplina silenciosa constrói uma mente clara, um corpo mais forte e uma vida mais estável. E quando os resultados aparecem, não são temporários, são sólidos, porque foram construídos tijolo por tijolo, em silêncio. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia apenas para si mesmo. Ele não planejava publicar aqueles textos, eram lembretes íntimos de disciplina. Isso é prova de que a organização não precisa de plateia. Ela precisa apenas de compromisso com a própria consciência. Transformar a disciplina em estilo de vida é, no fundo, um ato de liberdade. Porque quando a ordem se torna parte natural de você, não há esforço constante, apenas fluxo. Sua vida deixa de oscilar entre caos e tentativa de controle e passa a caminhar em equilíbrio contínuo. 7. Organize sua vida em função de um propósito maior. Chegamos à 7ª lição. E talvez a mais poderosa de todas. Não adianta organizar sua vida apenas em torno de tarefas, hábitos e rotinas se você não tem clareza de onde deseja chegar. A ordem precisa servir a algo. Caso contrário, ela se transforma apenas em uma sequência mecânica. Os estoicos sempre lembravam que uma vida sem propósito
é como um navio que navega sem leme. Pode até se manter flutuando, mas está à mercê do vento e das correntes. Sêneca dizia: para quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é favorável. E é exatamente essa a questão. Você pode acordar cedo, manter disciplina, dizer não ao que não importa. Mas se não tiver clareza de propósito, toda essa organização será frágil. O propósito é o que transforma a disciplina em direção, e a direção em progresso real. O estoicismo não pede que você defina sonhos grandiosos e inalcançáveis, mas que escolha princípios sólidos para guiar sua jornada. Pode ser o propósito de se tornar um profissional de excelência, um pai presente, alguém que cultiva sabedoria ou que vive com simplicidade e retidão. O que importa é que sua organização diária esteja alinhada a algo que dê sentido ao esforço. Organizar a vida em silêncio com base em propósito significa que cada escolha, por menor que seja, é guiada por uma visão de futuro. Não é apenas levantar cedo, mas levantar cedo porque esse hábito te aproxima da pessoa que você deseja ser. Não é apenas guardar dinheiro, mas economizar, porque isso sustenta sua independência e liberdade. Não é apenas dizer não às distrações, mas rejeitá-las porque elas roubam tempo do que é realmente essencial. Esse alinhamento traz força em momentos de cansaço. Quando a disciplina pesa, quando o silêncio parece solitário, é o propósito que sustenta. É ele que mostra que cada pequena organização de hoje é um investimento no amanhã. Pense agora. Qual é o porto para onde você está navegando? Se a resposta não for clara, talvez esteja na hora de parar, refletir e decidir. Porque organizar sem propósito é como arrumar uma casa vazia. A ordem só faz sentido quando existe vida, e a vida só encontra direção quando existe algo maior que a sustente. A verdadeira lição estoica é esta: discipline o presente, mas sempre com os olhos fixos no futuro que deseja construir. Organizar a sua vida em silêncio, como vimos até aqui, não é sobre seguir regras rígidas ou viver como um robô, mas sim sobre recuperar o comando que tantas vezes deixamos escapar para distrações, pressões externas e escolhas mal direcionadas. Cada uma dessas lições não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para que você viva com mais clareza, mais força e mais liberdade. E a beleza desse processo é que ninguém precisa saber o que você está fazendo. Os resultados vão falar por você. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar a colocar ordem na própria vida. E se você ficou comigo até aqui, comente aí embaixo: eu fiquei até o final. Quero ver quantos de vocês realmente estão comprometidos em transformar disciplina em liberdade. Espero você no próximo vídeo. Até breve. Você já parou para pensar em como a sua vida poderia ser diferente se você simplesmente organizasse aquilo que hoje está uma bagunça? Se em vez de acordar todos os dias apagando incêndios, você pudesse abrir os olhos e já saber exatamente qual é o próximo passo? É aqui que começa a verdadeira transformação. E eu quero que você fique até o fim deste vídeo, porque as próximas palavras podem mudar radicalmente a forma como você encara os seus dias. Os estoicos sempre nos ensinaram que não existe liberdade sem disciplina, e não existe paz sem ordem interior. Marco Aurélio dizia que uma alma desordenada reflete em uma vida desordenada. Isso significa que se você quer avançar, precisa parar de viver em meio à bagunça mental, emocional e prática. Precisa começar a alinhar suas prioridades, silenciar o excesso, cortar o que não é essencial e, acima de tudo, assumir a responsabilidade de colocar cada parte da sua vida no devido lugar. Talvez você esteja vivendo um turbilhão agora. Pensamentos confusos, hábitos que drenam sua energia, relacionamentos que te afastam do que realmente importa. Mas a boa notícia é que ninguém nasce organizado, todos aprendem a se organizar, e esse é um processo que exige mais atitude do que talento. É exatamente isso que o estoicismo nos oferece, um conjunto de princípios claros para reconstruir a nossa vida a partir de dentro, em silêncio,
com firmeza e consistência. E é sobre isso que este vídeo vai tratar. Hoje, eu vou compartilhar com você 7 lições estoicas que vão te obrigar a organizar a sua vida de forma prática, silenciosa e transformadora. São ideias que, se aplicadas, vão te tirar do ciclo de desordem e colocar você no caminho da disciplina e da clareza. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase: disciplina é liberdade. Quero ver quantos de vocês realmente entendem a força dessa declaração. Agora, vamos juntos para o vídeo. 1. Coloque ordem no que está ao seu alcance primeiro. Organizar a vida pode parecer uma tarefa imensa, quase impossível, mas o estoicismo nos ensina que toda grande mudança começa pelo básico, pelo que está ao nosso alcance imediato. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade nasce quando distinguimos o que depende de nós do que não depende. E essa é a primeira lição. Se você deseja uma vida organizada, não comece tentando controlar o mundo lá fora. Comece colocando ordem no espaço que está diante de você, naquilo que só você pode ajustar. Pense nisso. A sua mesa de trabalho, o quarto em que você dorme, a rotina que você escolhe pela manhã. São pequenos territórios de responsabilidade, mas eles refletem diretamente o estado da sua mente. Quando você abre os olhos e encontra bagunça, confusão e acúmulo, sua mente é influenciada por esse cenário e responde com ansiedade. Quando você enxerga clareza, espaço limpo e ordem, sua mente encontra um reflexo de tranquilidade. A organização externa é apenas o reflexo de um domínio interno que você está cultivando. Os estoicos não se preocupavam com o supérfluo, mas sabiam que a ordem era uma forma de disciplina. Marco Aurélio, mesmo governando um império gigantesco, tinha rituais simples que mantinham sua vida alinhada. Escrever suas reflexões pela manhã, revisar suas ações à noite e não deixar que os compromissos o afastassem do essencial. Esse princípio continua válido hoje. Não é sobre controlar tudo, mas sobre começar controlando algo. Se você quer organizar a sua vida em silêncio, comece pelo óbvio. Estabeleça uma rotina clara de início e fim de dia. Elimine objetos que não servem mais. Faça listas curtas de prioridades em vez de agendas intermináveis. Quando você faz isso, envia uma mensagem poderosa para si mesmo. Eu estou no comando. Essa sensação de comando é o que o estoicismo chama de autodisciplina, a raiz de qualquer transformação real. Não espere motivação mágica. A ordem não vem como inspiração, ela vem da repetição, do hábito. E quando você insiste em manter pequenas áreas da sua vida sob controle, pouco a pouco essa disciplina se espalha para áreas maiores. Relacionamentos, finanças, saúde, decisões profissionais. A vida organizada é construída em camadas, como pedras que se encaixam, e a primeira pedra é sempre aquela que está nas suas mãos agora. Por isso, se você sente que está perdido, que há caos demais, não tente arrumar tudo de uma vez. Respire, olhe para onde você está e pergunte: qual é a pequena parte da minha vida que eu posso organizar hoje? Essa é a sua primeira vitória silenciosa. 2. Crie regras internas mais fortes que as circunstâncias. Depois de colocar ordem no que está diante de você, surge o segundo passo: criar regras internas tão sólidas que nada do lado de fora consiga bagunçar a sua vida novamente. Os estoicos entendiam que o mundo é instável. Haverá crises, pessoas difíceis, perdas, pressões e distrações. Se você baseia sua organização apenas no ambiente externo, cedo ou tarde, essa ordem desmorona. A verdadeira estabilidade nasce quando você constrói princípios que não mudam, mesmo que tudo ao redor mude. Epicteto lembrava constantemente: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. Isso significa que a desordem muitas vezes não está nos acontecimentos, mas na ausência de critérios claros para lidar com eles. Se você não estabelece regras para si mesmo, cada imprevisto é capaz de te jogar para fora do caminho. Mas quando você decide, por exemplo, que nunca vai começar o dia olhando para o celular antes de cumprir uma rotina mínima de silêncio e foco, você estabelece um pilar que não depende do humor do momento.
Organizar a vida em silêncio exige exatamente isso, firmeza em princípios pessoais. Talvez você decida que sempre vai gastar os primeiros 30 minutos da manhã em algo produtivo antes de se conectar ao mundo externo. Talvez determine que nunca vai se deitar sem revisar os aprendizados do dia. Ou ainda, que não se permitirá gastar mais tempo discutindo com pessoas que não querem compreender, porque esse tipo de energia é desperdício. Essas são pequenas leis internas, mas que funcionam como muralhas que protegem sua mente contra o caos. Marco Aurélio tinha consciência de que, mesmo como imperador, não poderia controlar os homens, o clima, a guerra ou a política. Mas havia algo que ninguém poderia arrancar dele: sua capacidade de decidir como reagiria. Suas regras internas eram mais fortes que qualquer decreto externo. É esse mesmo espírito que você precisa cultivar. Não viver reagindo às pressões, mas agir a partir de um código pessoal. Ao adotar esse caminho, sua organização deixa de ser dependente do acaso. Você se torna como uma árvore que, mesmo em tempestade, mantém suas raízes firmes no solo. As folhas podem balançar, mas o tronco permanece. A vida silenciosamente organizada é aquela que não se abala com cada vento passageiro. Pergunte a si mesmo: quais são as 3 regras que eu preciso adotar hoje para trazer firmeza à minha rotina? Comece com poucas, mas cumpra-as com rigor. Essa disciplina invisível é o que molda uma vida inquebrável. 3. Aprenda a dizer não em silêncio. Organizar a vida não é apenas sobre arrumar gavetas, criar rotinas ou definir princípios. Existe uma desordem muito mais perigosa. A que vem de fora, quando você aceita convites, compromissos e responsabilidades que não são realmente suas. Grande parte do caos que carregamos não nasce daquilo que escolhemos, mas do que deixamos os outros escolherem por nós. Por isso, uma das lições mais estoicas para organizar a vida é aprender a dizer não, de forma firme, silenciosa e sem explicações longas. Os estoicos entendiam que a vida é curta e que cada minuto desperdiçado é um pedaço de existência que não retorna. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, lembra que não somos de fato pobres em tempo, apenas o usamos mal. E o mau uso geralmente acontece quando cedemos a distrações, obrigações desnecessárias e demandas que não têm relação com aquilo que realmente importa. Talvez hoje você se sinta sobrecarregado, não porque tem muitas responsabilidades legítimas, mas porque não soube fechar a porta para o excesso. Quantas vezes você já disse sim apenas para evitar conflito? Quantas vezes já aceitou algo que sabia que iria atrapalhar sua disciplina só para agradar alguém? Esse tipo de concessão silenciosa acumula, até que sua vida se torna refém de agendas alheias. Organizar-se em silêncio exige a coragem de recusar sem precisar justificar. O não estoico não é agressivo, não é ríspido, não busca confronto. Ele é simples, direto e firme. É o não de quem sabe que cada sim tem um preço, a perda de energia, de tempo e de foco. Quando você começa a praticar esse tipo de recusa, percebe que o espaço da sua vida começa a se abrir novamente. Você recupera clareza, respira melhor, sente que está no comando. Ao invés de se justificar longamente, basta responder: não posso nesse momento, ou não faz sentido para mim agora. É uma negativa limpa que não abre brechas para debates. Esse silêncio é, na verdade, uma forma de proteger sua energia. O mundo vai sempre tentar encher a sua vida de compromissos que não são essenciais, mas você não é obrigado a aceitar. A verdadeira organização começa também no campo das escolhas externas. Saber recusar é um ato de disciplina tão importante quanto arrumar a própria casa. Se você deseja viver de forma estoica, comece treinando essa habilidade. Dizer não em silêncio, sem culpa e sem medo. Cada recusa consciente é um espaço conquistado para o que realmente importa. 4. Organize o silêncio antes de organizar o barulho. Muitas pessoas tentam organizar suas vidas começando pelo barulho externo. Os compromissos, a agenda, a casa, os relacionamentos.
Mas os estoicos nos lembram de algo mais profundo. Antes de ordenar o que está fora, precisamos aprender a ordenar o silêncio dentro. Porque se a sua mente estiver agitada, nenhuma organização externa será suficiente para trazer paz. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: refugia-te frequentemente em ti mesmo. Essa frase é um lembrete poderoso de que o primeiro espaço a ser colocado em ordem é o espaço interno, o recanto silencioso onde ninguém pode entrar além de você. Esse lugar não se arruma com planilhas, listas ou horários, mas com prática, disciplina mental e tempo dedicado a ouvir o próprio pensamento. Quantos hoje acordam e já se atiram no barulho? Notificações, redes sociais, conversas sem importância. É como se começassem o dia com a mente invadida antes mesmo de despertar completamente. O resultado é viver disperso, reagindo a estímulos, sem nunca ter clareza do que realmente importa. O estoico faz o oposto. Começa o dia em silêncio, organiza suas ideias, revisa sua postura mental e só depois entra no mundo. Organizar o silêncio significa cultivar momentos de pausa, mesmo em uma rotina agitada. É escolher estar presente consigo mesmo, ainda que por poucos minutos, para avaliar: o que é prioridade hoje? O que realmente merece minha atenção? O que posso ignorar? Essa prática não é fuga, mas alinhamento. É como um comandante que revisa o mapa antes de mandar o exército para o campo de batalha. Sem isso, cada passo vira improviso. Quando você aprende a valorizar o silêncio, descobre que ele não é vazio, mas cheio de direção. Ali, você encontra forças que estavam escondidas no meio do ruído. Ali, você percebe que muitas das suas preocupações eram apenas ecos do barulho externo, não necessidades reais. O silêncio bem cultivado se transforma em bússola, e com ele você organiza não só a mente, mas toda a vida que dela depende. Não espere que o mundo lhe ofereça silêncio. Você precisa conquistá-lo. Feche a porta, desligue a tela, respire fundo e permita que sua mente se acalme. Faça disso uma regra, não um luxo. Porque sem essa organização interior, tudo o que você arrumar por fora será frágil e temporário. 5. Estabeleça prioridades claras todos os dias. Uma das maiores causas da desordem na vida não é a falta de capacidade, mas a ausência de prioridades. Muitas pessoas vivem ocupadas, mas não estão organizadas. Fazem muito, mas avançam pouco. Os estoicos entendiam que a disciplina não consiste em fazer mais, e sim em fazer o que é essencial. É por isso que a quinta lição é simples. Todos os dias, estabeleça prioridades claras e siga por elas com determinação. Organizar a vida em silêncio exige que você aprenda a cortar o excesso. Não é produtivo encher a agenda de tarefas que não mudam nada no longo prazo. Sêneca advertia: a vida é longa o suficiente se a soubermos usar bem. Usar bem significa separar o que é importante do que é apenas urgente e dedicar energia ao que realmente move você em direção ao seu propósito. Aqui está uma prática estoica aplicada. Ao começar o dia, escreva de 3 a 5 tarefas que realmente importam. Não 10, não 20. Apenas o que é essencial. Pergunte-se: se eu fizer apenas isso hoje, terei avançado naquilo que é significativo? Essa pergunta funciona como filtro. Ela elimina distrações e coloca foco no que gera resultado. Não confunda movimento com progresso. Muitas vezes, estamos ocupados respondendo mensagens, lidando com imprevistos ou resolvendo detalhes, mas no fundo apenas nos mantemos ocupados para evitar o desconforto de enfrentar o que realmente exige coragem. Priorizar é ter a coragem de colocar em primeiro lugar o que mais importa, mesmo que seja difícil ou desconfortável. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de não desperdiçar a vida em futilidades. Para ele, cada decisão era uma escolha entre aquilo que estava alinhado ao dever e aquilo que era mera distração. Esse mesmo critério pode ser aplicado por você. Toda vez que surgir uma nova demanda, pergunte-se se ela serve à sua prioridade principal ou se é apenas ruído. Se for ruído, elimine. A vida organizada não é aquela em que você faz tudo,
mas aquela em que você faz o necessário. E o necessário só se revela quando você define prioridades diariamente, em silêncio, sem precisar anunciar nada a ninguém. Faça disso um hábito. Acorde, separe alguns minutos, liste o que realmente importa e depois execute. Essa simplicidade é uma das armas mais poderosas do estoico contra o caos moderno. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 6. Transforme a disciplina em um estilo de vida silencioso. A organização verdadeira não nasce de arranjos temporários, mas da constância. Muitos tentam arrumar a vida em um impulso repentino, movidos pela motivação do momento, mas logo voltam ao mesmo ponto porque não entenderam a essência. Disciplina não é um esforço pontual, é um estilo de vida. Os estoicos sabiam disso, e é por isso que insistiam tanto em viver de acordo com princípios e não com emoções passageiras. Epicteto dizia que não basta querer ser bom, é preciso praticar o bem todos os dias até que se torne natural. O mesmo vale para a ordem. Você não precisa se esforçar para respirar, porque respirar faz parte da sua vida. Da mesma forma, a organização precisa deixar de ser algo que você tenta fazer e se transformar em parte de quem você é. Como isso acontece? Através da repetição silenciosa de hábitos simples. Quando você cumpre sua rotina mesmo sem vontade, quando guarda cada coisa em seu lugar, quando resiste à tentação de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, você está moldando seu caráter. É nesse silêncio que a disciplina se consolida, não nas palavras, mas nos atos invisíveis. A sociedade atual valoriza o barulho das conquistas, mostrar resultados, postar progressos, exibir mudanças. Mas o estoico caminha no sentido oposto. Ele entende que a verdadeira força está naquilo que não precisa ser anunciado. Organizar a vida em silêncio significa deixar que os frutos falem mais alto do que qualquer promessa. Imagine alguém que decide acordar todos os dias cedo para ler, escrever e planejar o dia. No começo, poucos notam. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, mas com o tempo, essa disciplina silenciosa constrói uma mente clara, um corpo mais forte e uma vida mais estável. E quando os resultados aparecem, não são temporários, são sólidos, porque foram construídos tijolo por tijolo, em silêncio. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia apenas para si mesmo. Ele não planejava publicar aqueles textos, eram lembretes íntimos de disciplina. Isso é prova de que a organização não precisa de plateia. Ela precisa apenas de compromisso com a própria consciência. Transformar a disciplina em estilo de vida é, no fundo, um ato de liberdade. Porque quando a ordem se torna parte natural de você, não há esforço constante, apenas fluxo. Sua vida deixa de oscilar entre caos e tentativa de controle e passa a caminhar em equilíbrio contínuo. 7. Organize sua vida em função de um propósito maior. Chegamos à 7ª lição. E talvez a mais poderosa de todas. Não adianta organizar sua vida apenas em torno de tarefas, hábitos e rotinas se você não tem clareza de onde deseja chegar. A ordem precisa servir a algo. Caso contrário, ela se transforma apenas em uma sequência mecânica. Os estoicos sempre lembravam que uma vida sem propósito é como um navio que navega sem leme. Pode até se manter flutuando, mas está à mercê do vento e das correntes. Sêneca dizia: para quem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento é favorável. E é exatamente essa a questão. Você pode acordar cedo, manter disciplina, dizer não ao que não importa. Mas se não tiver clareza de propósito, toda essa organização será frágil. O propósito é o que transforma a disciplina em direção, e a direção em progresso real.
O estoicismo não pede que você defina sonhos grandiosos e inalcançáveis, mas que escolha princípios sólidos para guiar sua jornada. Pode ser o propósito de se tornar um profissional de excelência, um pai presente, alguém que cultiva sabedoria ou que vive com simplicidade e retidão. O que importa é que sua organização diária esteja alinhada a algo que dê sentido ao esforço. Organizar a vida em silêncio com base em propósito significa que cada escolha, por menor que seja, é guiada por uma visão de futuro. Não é apenas levantar cedo, mas levantar cedo porque esse hábito te aproxima da pessoa que você deseja ser. Não é apenas guardar dinheiro, mas economizar, porque isso sustenta sua independência e liberdade. Não é apenas dizer não às distrações, mas rejeitá-las porque elas roubam tempo do que é realmente essencial. Esse alinhamento traz força em momentos de cansaço. Quando a disciplina pesa, quando o silêncio parece solitário, é o propósito que sustenta. É ele que mostra que cada pequena organização de hoje é um investimento no amanhã. Pense agora. Qual é o porto para onde você está navegando? Se a resposta não for clara, talvez esteja na hora de parar, refletir e decidir. Porque organizar sem propósito é como arrumar uma casa vazia. A ordem só faz sentido quando existe vida, e a vida só encontra direção quando existe algo maior que a sustente. A verdadeira lição estoica é esta: discipline o presente, mas sempre com os olhos fixos no futuro que deseja construir. Organizar a sua vida em silêncio, como vimos até aqui, não é sobre seguir regras rígidas ou viver como um robô, mas sim sobre recuperar o comando que tantas vezes deixamos escapar para distrações, pressões externas e escolhas mal direcionadas. Cada uma dessas lições não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta para que você viva com mais clareza, mais força e mais liberdade. E a beleza desse processo é que ninguém precisa saber o que você está fazendo. Os resultados vão falar por você. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa começar a colocar ordem na própria vida. E se você ficou comigo até aqui, comente aí embaixo: eu fiquei até o final. Quero ver quantos de vocês realmente estão comprometidos em transformar disciplina em liberdade. Espero você no próximo vídeo. Até breve.